Então, gente, muito boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui a TV Fórum. Muito bom dia também para quem assiste nosso programa no domingo, né? Sempre reproduzido no domingo. Eu já quero, então, ler esse último superchat que o Miguel deixou para a gente, do Marcelo Lopes, agradecer publicamente o Elias por ter me apresentado uma nova visão sobre a China e o Jones Pelosudo. O trabalho de vocês é fundamental, muito bacana o debate que teve. O Elias já esteve conosco aqui no Fórum Global, acho que 2 vezes, né, Ana? Acho que já esteve aqui 2 vezes. Acho que sempre com um debate muito bacana sobre China. Hoje, Ana, a gente vai falar de Estados Unidos, de Rússia, uma continuidade um pouco, né, do que a gente falou semana passada. A gente falou de Cazaquistão, mas a gente falou de Cazaquistão do ponto de vista geopolítico, de tudo que aquela mobilização impactava na geopolítica global. E hoje a gente vai continuar um pouco essa conversa, né, Ana? é isso, esse é o clima ainda, né? De tensão naquela região. Putin, a Rússia no epicentro, né? Desse enfrentamento que está acontecendo com relação à OTAN. Tem a ver com o debate que a gente já fez aqui sobre Cazaquistão e sobre toda essa ofensiva. Então, a gente vai continuar nessa toada. 1 ano de governo Biden, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse 1 ano, né? O que balanço se pode fazer sobre esse 1 ano de governo Biden. E se der tempo, vamos entrar aqui em algumas outras pautas, né, Lucas? Tem aí aqueles dados da Oxfam, que acho que está muito difundido, todo mundo está falando sobre ele, sobre profunda desigualdade pós-Covid. Tem PIB da China surpreendendo mais uma vez. Tem vários debates que estão aí, mas realmente o central esses dias tem sido essa queda de braço, praticamente, né? Entre a OTAN e o Putin e a Rússia. É isso, Ana, é isso. A gente vai falar desse assunto que é bem quente, né? Hoje, inclusive, várias notícias saindo hoje sobre essa situação, sobre os Estados Unidos, né? A Ana estava até comentando comigo, os Estados Unidos fazendo de bonzinho. E só para lembrar, gente, vai entrar também conosco Pedro Costa Júnior para esse nosso debate, né? Professor Pedro Costa Júnior vai entrar aqui conosco. Mas antes disso, Ana, tem um assunto que está repercutindo bastante também, que chama muita atenção no Reino Unido. O Boris Johnson participou de 14 festas enquanto estava rolando o lockdown. Vou colocar aqui a matéria. E ele está tentando se salvar, né? Depois de 14 festas na sede do governo. A gente lembra, o Rogério até lembrou semana passada no WhatsApp. Olivos Gates, né? Pois é, Olivos Gate do Alberto Fernandes, que sacudiu o governo Alberto Fernandes. Mas, assim, foi uma festa de aniversário da primeira-dama, né? Teve uma galera, mas não foi desse lado, são 14 festas do Boris Johnson, né? E com uma grande galera, né? Uma coisa, assim, surpreendente e que está gerando até nos conservadores um certo incômodo, né, Ana? Como é que você está acompanhando isso? Estou acompanhando, inclusive até pela Natália Urban, que ela está lá naquela região, né? Eu fico acompanhando pelo Twitter dela. E Natália adora o Boris Johnson, né? Ela adora, ela pega, tudo ela pega, ela não escapa nada. E assim, pelo que eu tenho acompanhado, parece que pela primeira vez ele realmente se sente ameaçado, né? Já houve uma série de tentativas de desestabilizar o governo dele, e aí está tendo um apelo bastante forte, inclusive midiático. Não sei se você viu, colocaram uma menininha para falar que ele estava de castigo. Tem um vídeo aí circulando de uma criança falando que ele descumpriu o lockdown, está de castigo. Então, sabe aquele clima quando você sente, né? E é uma grande contradição, né? Pegaram ele numa grande contradição. E o mais interessante, assim, as respostas dele são péssimas, porque ele fala que não sabia, ou ele fala que não estava, ninguém avisou. São hilárias as respostas dele. Então, realmente, esse é o clima. Então, gente, quero já pedir para quem está nos acompanhando, lembrar para quem está nos acompanhando que para a mídia independente é muito importante a sua colaboração. As colaborações começam já no like que você deixa no vídeo. Então, se você não curtiu ainda, deixe o seu like aqui conosco. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada, né? O Miguel reforçou bastante que amanhã vai ter entrevista do Lula com a mídia independente, e essas coisas só são possíveis
por causa do apoio de todos e todas que assistem o nosso canal. Além disso, lembrar, os superchats são muito importantes também. Interajam aqui conosco, né? A gente gosta muito de ler os comentários de vocês, mandem perguntas para o Pedro Costa Júnior, que já vai entrar. E também, né, se tornem membros e sócios. A gente tem agora um site, apoie.revistaforum.com.br, que tem todas as opções de como apoiar a Fórum. Então é isso, Ana. A gente está com pix@revistaforum.com.br aqui em cima, e lembrar sempre, né, aqui embaixo, seja membro e envie superchat, que é muito importante para a gente. Ana, eu vou chamar então para nossa conversa Pedro Costa Júnior, cientista político, especialista em relações internacionais e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Bom te ver novamente. Satisfação estar com vocês aqui nessa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá, eu estava falando sem o microfone. Estava te dando as boas-vindas. Obrigada por estar com a gente aqui de novo. A satisfação é minha, Ana. A satisfação é minha. Eu ando ouvindo as suas análises por aí, já até comentei contigo, né? E eu acho assim, que a gente está conversando sobre um tema quente, que eu acho que você está bem por dentro. Vamos falar um pouquinho aí desse 1 ano também de governo Biden, né? Então, a gente vai querer aproveitar a sua presença aqui. Da última vez que você esteve aqui no Fórum Global, nossa audiência gostou muito, teve muitos elogios. Legal. Então, legal, gente, gentileza. É uma honra estar contigo aqui. A honra é minha e a honra é conhecer o Lucas agora por aqui, né? Prazer, viu, Lucas? Um prazer, Pedro. Bom, eu queria já começar então a nossa conversa. A gente falou na semana passada um pouco sobre esse 1 ano de governo Biden, mas não entrou muito, né? A gente falou que, inclusive, há uma possibilidade de ter um retorno de Donald Trump nas próximas eleições, que o Biden não está conseguindo se estabilizar, não está conseguindo aprovar grandes projetos, né? E está se fiando muito agora na questão internacional, ou então na vacina, que também não é tanto só dele, né? A questão da vacina, que já a vacina não foi comprada só no governo Biden, então fica uma coisa meio complicada para ele. Como é que você tem visto esse 1 ano de governo Biden? Maravilha. Ó, voz bonita, hein, Lucas? Tem voz de radialista mesmo, né? Dá vontade de ficar ouvindo. Olha, deixa eu mandar um abraço só para 3 telespectadores aí que estão me cobrando aqui, especiais, viu, Ana? Dá licença. Que são estudantes lá da USP também, né? Fazem doutorado comigo aí, que é o Vitor Teodoro. Ele estuda essas relações também Estados Unidos com o Brasil, a política externa. Então a gente sempre está estudando isso junto. O Vicente Ferraro, que é um cara muito massa também, ele estuda Rússia. Então, quando eu preciso trocar ideia de Brasil e Rússia com ele, inclusive ele morou na Rússia, ele escreveu o mestrado dele em russo, ele fala russo, enfim, escreve em russo. E o Gabriel Siracusa, que ele estuda a relação ali mais do Oriente Médio, então, Estados Unidos e Oriente Médio. Então, a gente está sempre se consultando, trocando, né? E sempre avançando coletivamente, de forma plural, né? Então, mandar um abraço para os 3 que eles estão acompanhando aí também a gente. E é muito importante fortalecer essas redes, né? Estão ali no doutorado, lá no DCP, na ciência política, tá bom? Olha, o que é o Biden, né? Essa política externa do Biden, que você toca muito bem. O Biden, ele tem assim, claramente, né? Ele tem 2 inimigos externos, né? 2 adversários externos e o interno. Né? Quem são os adversários externos dele? A Rússia e a China, né? Mais claramente, a China e a Rússia são os 2 grandes oponentes dele. E o grande oponente interno se chama Donald Trump. Né? O Trump está vivo, né? Ele nunca morreu. Ele é o 2º presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Ele só perde para o próprio Biden. Ele fez mais de 70 milhões de votos. Né? Vamos lembrar que nos Estados Unidos o voto é facultativo, ele não é obrigatório, como é aqui no Brasil. Então, ele mobilizou uma grande massa, ele continua mobilizando grandes massas, né? Ele comprou uma briga com as big techs, ele é um outsider, ele continuou sendo um outsider na presidência da República, isso é inédito, né? Nunca um presidente da maior potência hegemônica do sistema mundo, ele se elegeu como outsider e passou os 4 anos da presidência como outsider. Então, isso não é pouca coisa, né? É um homem da extrema-direita que continuou, depois de entrar no cargo, se portando como extrema-direita.
E, bom, ele foi expulso do Twitter, né, onde ele tinha ali cerca de 80 milhões de seguidores, né, e ele criou a própria rede social, e de outras redes sociais ele foi punido por algoritmos, ou mesmo expulso, banido. Ele criou as redes sociais dele, ele fala diretamente com as massas dele, né, ele se comunica, ele tem o canal dele, né, o trumpismo, ele tem o Steve Bannon por trás dele, que é o grande arquiteto desse universo de redes sociais, de difusão, digamos, do gabinete do ódio original, né, da onde a gente importa tudo e transfere tudo, né, da onde a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V, a maneira mais tupiniquim. E agora ele começou a fazer comícios já, né, porque ele está de olho nas eleições do legislativo, do meio de ano, né, do middle term, que eles chamam, desculpa o expressionismo, né, das eleições de meio de ano, né, que historicamente os presidentes eleitos, eles já perdem, né, o Biden tem uma maioria muito sensível, né, tanto na Câmara dos Representantes, ali nos deputados, quanto no Senado, onde ele está literalmente empatado, é 50-50, então ele depende o tempo todo do voto de Minerva da vice-presidente, da Kamala Harris, e os democratas mais à direita estão votando contra ele em coisas decisivas. Então, a vida para o Biden não está sendo fácil, né? E o Trump agora começou nesses discursos. Então, a popularidade do Biden está abaixo de 50%, promete ser um ano de muitas dificuldades para ele, né? E o Trump, ele já se impõe sobre a máquina do Partido Republicano, como ele fez lá atrás, como o virtual candidato daqui a 3 anos. E anulando qualquer surgimento de novas lideranças no Partido Republicano, né? Ele tomou o Partido Republicano de assalto e ele vai construindo essa candidatura daqui para frente, né? Enquanto isso, no tabuleiro internacional, o Xi Jinping e o Putin vão se movimentando coordenadamente, também pela primeira vez na história do sistema mundo, porque tem, só para fechar essa primeira parte, a China e a Rússia têm rivalidades históricas, como a Ana pode falar melhor do que ninguém, e agora eles estão pela primeira vez atuando assim muito afinados, né, numa orquestra muito fina, a política externa dos dois países. Esse é o cenário, digamos assim, né, o grande cenário, né, o big picture, né, desculpa mais uma vez a expressionismo, mas esse é o grande cenário que o Biden tem pela frente. Pedro, obrigada. Só antes da gente também atravessar o Atlântico e voltar também algumas questões para ti, para quem não conhece o Pedro e está nos acompanhando hoje, o Pedro ele é doutorando em ciência política, né, Pedro, na USP, especialista em relações internacionais. Vou ter que desligar aqui meu cachorrinho. E autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. Perfeito. Hoje eu estou sozinha em casa, estou com a Mel latindo aqui. Todo mundo que acompanha as minhas lives já conhece a Mel. Eu queria, Lucas, rapidamente comentar com o Pedro o seguinte, antes da gente ir lá para o outro lado do Atlântico. Nesse 1 ano de governo Biden, em que você tem feito análises, tem refletido sobre esse 1 ano, o que você acha que fragilizou mais até agora o Biden? A gente sabe que a questão do Afeganistão foi forte, né? Foi um golpe assim, na gestão Biden, né? Nesse 1 ano de gestão Biden, a forma como se deu aquela praticamente expulsão dos Estados Unidos ali, né? A derrota total ali no Afeganistão. Agora, tem também essa questão da Covid, das vacinas, né? Ele fez uma aposta muito forte no começo, né, da sua gestão, de que nós vamos derrotar a Covid. E agora a gente está com mais de 1 milhão de casos dia, uma porcentagem muito grande da população não vacinada. Isso também parece ter tido um impacto bastante forte. E ele tem recebido também uma série de ataques, principalmente dos republicanos, de não saber fazer o enfrentamento com a China, que a gente já antecipava isso, a gente já sabia que essa seria uma das críticas, e com a própria Rússia, né? E daqui a pouco a gente vai tratar isso de uma forma mais sistemática. O que você acha que balançou mais esse 1 ano de governo Biden? A gestão dele? Sim. Pois é, Ana, boa pergunta, né? Porque os Estados Unidos eles estão fraturados internamente, né? É uma nação muito dividida, eles nunca tiveram tão fraturados, né? É isso que os analistas dentro do próprio Estados Unidos, os cientistas políticos,
eles têm dito muito lá dentro, né? Quer dizer, desde a Guerra Civil norte-americana, desde do segundo quartel do século XIX, nunca os Estados Unidos estiveram tão divididos, né? E o Biden, ele foi, inclusive, eleito com um discurso, uma frase que marcou muito ele, foi a ideia de que nós vamos curar a América, né? Nós precisamos, de novo, né, um discurso de conciliação, né? Aquele discurso de aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, né? As nossas convicções, né, da América são maior do que as nossas diferenças, enfim, porque o Trump foi um presidente muito, muito belicista, né? Ele apostou muito justamente nas diferenças, né, nos ataques, na xenofobia, enfim, nas políticas anti-imigração, né, que o Biden, por sinal, né, pouco ou nada fez para alterar com relação especificamente a isso. Nós podemos tratar isso aí com mais cuidado, inclusive, né? Até o chefe do Departamento de Política de Anti-Imigração se demitiu, inclusive, acusando o Biden de não ter dado autonomia para que ele conseguisse mudar essas questões, né? Com relação à questão da pandemia, né? Ele enfrentou muitos problemas exatamente por isso, né? Pela disputa da chamada alma norte-americana, a alma americana, né? Porque os movimentos anti-vacinas são estupidamente fortes nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, quando a gente vê algumas aberrações, a gente não tem noção do que isso é dentro dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos são uma federação, né? São uma confederação de estados, né? Não uma federação como é no Brasil, ou seja, os estados, eles têm muita autonomia. Em alguns estados, esses movimentos ganharam muita força. E o Biden acabou perdendo a disputa por esses movimentos, né, anti-vacina em alguns estados, né? Quer dizer, os incentivos para se vacinar lá são absurdos, né? Estados, por exemplo, em que eles se dão desde de prêmios do tipo, você vai ter TV a cabo grátis, até proibições do tipo, estados em que a maconha é legalizada, e se você não se vacinar, você não vai ter mais acesso a comprar maconha, ou passaporte vacinal a lugares básicos, essenciais, né? E assim mesmo o movimento antivacina se reproduz e reage muito por causa do crescimento também de uma tradição que já tem nos Estados Unidos, também não pode ser desrespeitada, de liberdades individuais, de movimentos. Os Estados Unidos também é interessante isso, né? Se dá uma olhada, os movimentos conspiratórios na história dos Estados Unidos também são muito fortes, né? Mas, sobretudo, pelo crescimento da alt-right, né? Dessa chamada nova direita, direita extrema, né? Em que o Trump encarna, né? O Steve Bannon, os seus asseclas, né? Que pega várias gerações, né? Pega uma juventude também uma juventude, digamos assim, desiludida, uma juventude sem perspectiva, sem emprego, porque nós somos a primeira geração, Ana, né, essa geração nossa e para baixo, cujo a perspectiva é não ter e não reproduzir ou não ter as mesmas condições de vida dos pais. Quer dizer, os nossos pais sabiam que eles iam ter uma condição de vida melhor do que os nossos avós. Os nossos avós, então, com relação aos nossos bisavós, e nós temos uma geração de desiludidos, né? Então, isso torna uma geração de jovens estruturalmente vulneráveis a discursos fáceis, né? Que discursos de ódio, né? Então, esse discurso encampa muito também a extrema-direita, que o trumpismo, ele personifica, entende? Então, todos esses movimentos, né? Eles se associam muito ao negacionismo, à antivacina. Então, houve uma disputa por essa chamada alma americana, em que, digamos assim, né, o Biden, a própria ciência, está perdendo em alguns lugares, e também foi muito eficiente em outros, mas, sem dúvida nenhuma, perdeu em muitos lugares, tanto que o número
de vítimas já são mais de 800 mil, né? Nos Estados Unidos, bateu o fim do ano passado, mais de 800 mil. Esse é um ponto, né? Só para acrescentar um segundo ponto, ainda no âmbito interno, né? O Biden, ele tentou se colocar como um presidente de reconstrução global no combate à pandemia, né? Quer dizer, a ideia dele era, em termos internacionais, que os Estados Unidos iam voltar ao mundo. Né? O Trump tirou os Estados Unidos do mundo, Make America Great Again, né? Quer dizer, vamos fazer os Estados Unidos agora, os interesses dos Estados Unidos, American First, né? Então era uma política externa completamente, nitidamente e lucidamente isolacionista, e o Biden tentou recolocar os Estados Unidos no mundo. Mas ele nada fez para quebra de patentes, né? Então, enquanto o sul global, né, mais de 100 países, pressionaram o norte, né, e sobretudo os Estados Unidos, e o Biden, para quebrar as patentes, ele não fez isso. Então, o que nós vemos hoje, para encerrar essa parte pandêmica que é crucial, né? Nós vemos hoje os países desenvolvidos com a terceira dose muito avançada para as populações que não negam a vacina, né, ali dentro, né? Porque esse movimento também é um movimento transnacional de antivacina, mas que nos Estados Unidos é caracteristicamente muito forte, né? Então, em alguns países já está se projetando a quarta vacina, por exemplo, Israel já está sendo aplicada, e no próprio Estados Unidos já estão planejando a quarta dose da vacina. Em alguns países do sul global, a vacina simplesmente não chega, está muito atrasada, né? Isso se deve à falta de dessa liderança hegemônica e tal, que a China, de certa maneira, foi preenchendo esse espaço, exportando vacina, exportando a Coronavac, né, e outras vacinas que são produzidas lá, e já no começo da pandemia, máscaras e equipamentos, respiradores e coisas do tipo, né? Inclusive a Rússia também com a Sputnik, e por aí vai. Mas, digamos assim, a medida decisiva que poderia restaurar, digamos assim, de certa maneira, a liderança desse soft power que o Biden queria recuperar, né, que o Trump retirou os Estados Unidos do mundo, seria sem dúvida nenhuma a quebra da patente, né? E isso o Biden não fez, né? Foi muito discurso e pouca ação. Eu acho que esse é o ponto principal da pandemia. Ana estava querendo passar para outro assunto, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Mas antes disso, eu queria passar aqui para os nossos comentários. O Dario Garcia falou: 7 milhões de pessoas moram na rua nos Estados Unidos. O Rafael Pinto: a única salvação dos democratas é o Green New Deal. Não há discussão. E eu acho que eu queria pegar um pouco de carona nisso, que a gente teve muita expectativa no início do governo Biden sobre qual seria o papel da ala que se reivindica socialista no Partido Democrata, né, de que eles poderiam fazer um enfrentamento mais duro ao trumpismo, né, de tentar disputar a consciência aí com a extrema-direita. Como é que você enxerga, nesse ano de governo Biden, a atuação desse grupo? Se houve alguma atuação mais forte, como é que foi isso? Boa pergunta, Lucas. Bom, qual que era o grande plano de reconstrução do Biden, né? Aproveitando que nas redes não se fala em outra coisa, né? Era o BBB, né? Tá aí bombando nos twitters, né? O verdadeiro BBB, né? Verdade. O Build Back Better, né? Quer dizer, reconstruir os Estados Unidos novamente, né? Mais ou menos isso, né? O BBB pesado, né, digamos assim, né, verdadeiro nesse sentido, né, não que esse aí que tá aí não seja interessante, né, eu mesmo sou fã, mas o construir pesado, né, o construir de verdade, né, então a reconstrução. E esse BBB, né, que é um todo, né, já contando com um pacote prévio, assim, que digamos assim, ele já se apoderava ali de uma assistência social imediata, né, que seria tipo um auxílio emergencial, alguma coisa que o Trump já tinha liberado, ele daria aproximadamente uns 7 trilhões, né? Quer dizer, é uma coisa assim, dantesca, né, fáustica, que pega esse New Green Deal aí, que foi muito bem apontado pelo nosso colega aqui no chat. O que significa? Quer dizer, o Biden, né, deixa eu dar um signo aqui, que eu acho que os signos eles são muito importantes, né? Dentro da sala oval da Casa Branca, a sala oval ela não pode ser muito alterada de uma presidência para outra. A sala oval dos Estados Unidos ela é muito análoga
ao longo dos séculos, assim, sabe? Então, eles podem mudar poucas coisas, é muito protocolar, né? Então, tem um busto que eles podem mudar, né? O busto, digamos assim, é em quem o presidente se inspira. O Obama, por exemplo, colocou o busto do Lincoln, né? Porque ele queria ser o símbolo do primeiro presidente, né? E foi, né, negro da história dos Estados Unidos, e o Lincoln foi o presidente que acabou com a escravidão, né? Ele no juramento de posse dele, ele jurou sobre a Constituição e jurou sobre a Bíblia, que o Lincoln jurou também. Lá eles juram sobre a Constituição e a Bíblia, né? Embora seja um Estado laico, né? Mas tem essas raízes protestantes muito fortes, né? E assim né? O Biden, ele tem o busto de Franklin Delano Roosevelt, né? Ele tenta entrar na história como um presidente rooseveltiano, um presidente da grande reconstrução, né? Por isso essa ideia do New Deal, do Roosevelt, que é o plano da reconstrução dos Estados Unidos, depois da crise de 29, né? O Roosevelt, ele reconstruiu, de fato, os Estados Unidos depois da crise de 29, e foi o presidente também que digamos, né, venceu a Segunda Guerra Mundial, né, junto com os aliados. Então, o Roosevelt passa para a história, né, como o maior presidente do século XX, né, dos Estados Unidos, e o Biden claramente é um presidente que tenta ser, né, rooseveltiano e entrar na história, na galeria, como um presidente das grandes transformações. E ele apresentou um plano para isso, né, que é esse BBB, né, o Build Back Better, né, o reconstruir os Estados Unidos novamente, né, maior ainda. Essa é a ideia do Biden, né? E de fato, né, se você pegar, por exemplo, eu deixo recomendado aí, né, o discurso dele no 100º dia, que é uma coisa rooseveltiana também, o Roosevelt foi o primeiro a fazer isso, e no 100º dia, no Congresso, fazer um discurso e prestar uma conta dos 100 primeiros dias e projetar o governo, é um discurso histórico, né? Ele fala de fortalecer a classe trabalhadora, a classe operária norte-americana, e os sindicatos norte-americanos, e taxar os mais ricos, 1%, né, principalmente dos mais ricos, né, e ele diz, quem construiu esse país foi a classe média e os trabalhadores, e a classe média e os trabalhadores, quem construiu foram os sindicatos. Nós vamos voltar a reconstruir os sindicatos nos Estados Unidos. Quer dizer, depois de uma presidência Trump, né, isso é muito forte, né, depois da destruição que vem dos sindicatos e do empobrecimento da classe média desde os anos 80, desde o final do governo Reagan para cá, sistemática, né, que passou todos os governos democratas, principalmente os governos democratas, também o governo Clinton e o governo que ele fez parte, o governo Obama, que ele foi 8 anos presidente, que continuou essas políticas neoliberais de enfraquecimento da classe média, onde essa esquerda que você pergunta, Lucas, não teve qualquer voz, foi esmagada, né, completamente. Então, quando o Biden manda esse pacote trilionário, a esquerda rachou com ele, né, porque ele foi dividido em duas partes. O primeiro é uma parte que é investimento em grandes obras de infraestrutura, estradas, pontes, né, até mesmo o saneamento, né, que são obras importantes, na verdade, também. Mas o que a esquerda, o que a direita argumentou, o Partido Republicano, e os chamados mais moderados do Partido Democrata, e a ala, a direita do Partido Democrata, é que o pacote não passaria inteiro. Porque esse pacote, ele tem 3 aspectos. Esse que foi passado primeiro, ele foi votado e passado, e aí ele foi dividido, que o segundo pacote, ele tem a ver com uma economia verde, né? Ele tem digamos assim, um viés, uma pegada completamente ambientalista. Isso teria muita dificuldade de passar por esses republicanos e pelos democratas moderados ou à direita, e principalmente também uma chamada economia de bem-estar social, né? Uma economia de cuidados, voltado para exatamente criar e ampliar um estado um estado mínimo de bem-estar social nos Estados Unidos, visando os aposentados, os mais velhos, ampliar o chamado Obamacare e todas essas coisas, né? Então, eles dividiram isso. Quando dividiu, essa esquerda rachou. Por exemplo, a AOC, que é uma expressão lá, né, a Ocasio-Cortez, né, uma expressão dessa esquerda, dessa
digamos, nova esquerda, ou dessa esquerda socialista e tal, ela votou contra o BBB. Porque a pauta era essa. Se dividir, a segunda parte não passa, que é a mais importante. O verde e os cuidados, o bem-estar social. O que vai passar vai favorecer quem? As grandes corporações. As grandes empresas que vão tocar projetos em escala industrial, para construir estrada, enfim, essas grandes obras. Né? Então ali houve um racha muito grande. Né? Então hoje as tensões estão muito grandes. O Partido Democrata ele é fraturado há muito tempo. Momentaneamente o Biden conseguiu unir, né? Ele deu uma chefe, enfim, um cargo de chefe de comissão no Senado pro Bernie Sanders, né? Que era a grande liderança desse partido, né? Que foi pré-candidato, derrotado, né? Lá atrás, né? Contra Hillary, contra o próprio Biden. Nesse momento ele conseguiu, dizem que foi até uma estratégia também, uma crítica que foi uma estratégia para ele silenciar o Sanders, o Bernie Sanders, mas enfim. Hoje o Partido Democrata está muito dividido, e o mais importante é que essa parte do BBB, desse pacote, né, keynesiano e digamos, de New Green Deal, né, que realmente pode mudar a vida de milhões de norte-americanos, sobretudo os mais vulneráveis, né, e que, enfim, vai fazer uma reforma também tributária nos Estados Unidos, progressiva, né, e que vai entrar nessa economia de cuidados e de meio ambiente. Ele não passou e ele tem muitas dificuldades de passar. Então eu acho que esse é o ponto nevrálgico que divide tanto a esquerda e que abre uma seara para a direita, né, que está atacando muito ele agora, exatamente por isso. E esse Build Back Better, os 3Bs, né, como alguns eles chamam, tem um componente internacional, né? Internacional, porque eu lembro bem naquela reunião do G7, aquela primeira reunião que teve... Que o Biden foi para a Europa, né, que ele tentou convencer, dirimir ali, inclusive, não dirimir, mas atrapalhar alguns convênios, alguns acordos ali dos europeus com a China, no sentido, olha, a China tem um cinturão em rota, não sei o quê, mas nós temos aqui o Build Back Better como um projeto, inclusive, internacional, né, de investimento em infraestrutura e geração de girar mesmo a roda da economia a favor dos Estados Unidos, né? E parece que isso também não deu certo como eles estavam querendo, né? E tem a ver com essa confusão toda que está hoje instalada com o setor energético, com essa disputa pelo gás, né? Que se dá na Europa ali, e que os Estados Unidos tentam a todo momento se interpor mesmo ali com relação ao Nord Stream 2, né, com o convênio da Alemanha com a Rússia, os projetos da China com a União Europeia. Então, essa é uma das dificuldades também desse pacote dele, não é não, Pedro? Ou eu estou enganada? Imagina, exatamente isso, Ana. Quer dizer, o problema do BBB, né, é que ele passa por um CCC. Né? Eu vou explicar, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, até comentei com você, Ana. Eu escrevi um artigo, até depois, não sei se a gente puder deixar disponível, posso enviar para vocês aí no link, saiu no final do ano passado, no jornal da USP, né? Chama O Novo Século Americano, interrogação, né? E agora eu estou escrevendo um novo artigo sobre, fazendo um balanço desse um ano Biden, né? Que deve sair até o final do mês aí também, no jornal da USP. E eu vou até, aproveitando que eu vou estar amanhã também com o Marco Antônio Piva na Rádio USP, tá? Fazendo uma propaganda aí, às 11 da manhã. Quem quiser, no Brasil Latino, tá? Então eu vou estar desvendando. Depois pra gente seu Twitter também, viu? Que a gente estava caçando aqui seu Twitter e não estava achando. Depois fala para nós qual é o seu Twitter, pra gente divulgar também. Tá bom, eu não sei qual que é, mas eu te falo, depois eu descubro aqui. Mas, não, eu na verdade, eu tô abrindo aí, porque esse ano é eleitoral, né, então eu tô sendo aconselhado fortemente aí. A gente te ajuda aí para você divulgar, muito importante a sua contribuição, Pedro, super importante. Imagina, eu agradeço. Mas é isso, o CCC, né, é o quê, né, são os 3 focos do Biden a partir do BBB, né? O que é o CCC, né? O CCC
é o Covid, né, que foi a grande bandeira, a grande bandeira que ele tentou vencer. Nós falamos aqui, né, os gargalos que ele enfrentou, né, internos e externos, né, o clima, né, que é a grande bandeira dele, e a China, né. Então, eu acho que eu pontuo esses 3 pontos, né, que eu estou elaborando aí, né, junto com os colegas, claro, enfim, né, o BBB e o CCC, né. Com relação ao clima, só fazendo assim, um en passant, né, o Biden ele criou um ministério que não existia, nunca existiu na história dos Estados Unidos, só para delegar as questões climáticas. Por que é importante esse CCC? Você nunca vai ouvir o Biden abrir a boca, né, e terminar uma frase, quer dizer, uma fala dele, presidencial, sem falar de clima, Covid e China. Isso está em absoluta e rigorosamente todas as falas dele. Ele sempre está falando disso, né? Então ele tentou o tempo todo, ele está tentando se colocar contra o líder global, contra a Covid, da restauração climática, tanto que a primeira atitude internacional dele foi recolocar os Estados Unidos no Acordo do Clima de Paris, né, que o Trump tinha saído, e ele sempre está combatendo a China, né? Ele endureceu a linha que o Trump tinha adotado, que era um enigma, né? Se ele ia continuar a guerra contra a China, né, a guerra comercial, e ele não só continua a guerra comercial, como ele tem transformado a guerra comercial numa guerra ideológica, né? Isso é um assunto muito longo, mas essa é a linha geral, né? Com relação ao clima, só para terminar o que eu dizia, né? Componente militar também, né? Essa questão de Taiwan, mais do sul da China. Exatamente, né? Exatamente. E a China também, de maneira inédita, respondendo à altura, né? Porque a China fazia uma diplomacia até poucos anos atrás muito discreta, né? E agora, só para citar uma frase do Xi Jinping, né? Quer dizer, a revista The Economist, né, que é a principal revista, digamos, do mundo anglo-saxão, né, digamos assim, como o porta-voz da burguesia transnacional, né? É como pensa a burguesia transnacional, a gente vê por ali, né? Eles disseram que, numa publicação mais ou menos de outubro do ano passado também, eles disseram que a região mais perigosa do mundo para se viver hoje é em Taiwan, né? Quer dizer, é um lugar para não se tirar férias, né? É um lugar para não se ir, porque é a região mais sensível do mundo. É por ali que se pode desencadear uma tragédia global. E os Estados Unidos eles têm uma política ambígua sobre Taiwan, porque eles não reconhecem Taiwan formalmente, desde que eles reataram as relações com a China no pós-guerra, mas eles têm relações diplomáticas com eles. Então, eles é uma série de uma relação muito sensível, muito ambígua, muito delicada, né? Então, o Biden tem feito movimentos de, enfim, militares, aproximação, muito fortes com Taiwan, que é uma região que, para a China, é como Hong Kong, que a China acabou de, digamos, vencer uma batalha diplomática e geopolítica histórica. Eles cravaram, né? Então é uma região que a China é como o Mar do Sul da China, eles não abrem mão, eles são uma região inegociável para Pequim. E o Xi Jinping deu uma declaração seguinte para Biden, né? Ele disse o seguinte: quem brinca com fogo acaba queimado. Não mexam com Taiwan. Então, isso quer dizer, isso mostra, né, como a China também mudou os aspectos, né? E quer dizer, mas a China, né, enfim, essa diplomacia com relação à China e com relação à Rússia, né? Porque a Rússia também tem um fenômeno muito interessante, porque a diplomacia russa, e aí, Ana, você tem muita propriedade para falar, né? É a diplomacia mais fora da curva que existe. Quer dizer, o Lavrov, né, que é o chanceler russo, né, o Sergei Lavrov, que é chamado aí, digamos assim, na academia norte-americana como o Kissinger do século XXI, né? Eu falo que eu não sei... acho que todos os tempos aí do último período, né? Exatamente. Eu não seria tão generoso com o Kissinger. Ele é considerado o maior diplomata do século XXI. Foco na Lavrov.
Porque é simplesmente brilhante, né, a diplomacia russa, porque, dadas as condições que a Rússia tem, em termos geopolíticos tradicionais, né, quer dizer, econômicos e de recursos que a Rússia tem, eles conseguem, ele e o Putin, conseguem fazer da Rússia um player global que direciona a política internacional praticamente do mesmo nível dos outros dois players. Que, tipo, a despeito da Rússia ser a grande potência militar, né, ao lado dos Estados Unidos, ela é isso. Né? Economicamente, ela não está entre as 10 potências do mundo. Tá? Em várias outras, quer dizer, tecnologicamente, enfim, agricolamente, né, quer dizer, ela sofre muito questões do inverno, questões de planta, enfim. E ele consegue jogar, eles conseguem, Putin e Lavrov, a diplomacia russa, conseguem pautar as relações internacionais e a política internacional como se tivesse, enfim, no mesmo nível, né? E sempre muito articulados. E com relação ao gás, né, o Putin e o Lavrov deram a mesma declaração há 3 dias atrás, essa semana, nessas reuniões que estão acontecendo com os Estados Unidos. Eles disseram, a nossa paciência com o Ocidente se esgotou. Então, são declarações, quer dizer, muito fortes, né? E vamos lembrar que o Putin, o Lavrov, né, e toda a diplomacia russa, eles simplesmente, quando teve um problema na Geórgia, eles aniquilaram o problema em questão de semanas, né, muito ao contrário do que foi a Rússia do Yeltsin nos anos 90, né, quando teve problemas com os vizinhos, né, e em 2014 eles, enfim, anexaram a Crimeia sem maiores problemas. Então, nós estamos falando, quer dizer, e se você pegar como a China também reagiu a Hong Kong, né, então eles dão respostas rápidas, né, e para não falar, só para fechar, para não falar na questão síria, que quando o Putin entrou, ele expulsou os americanos de lá e digamos, estancou o problema sírio também de uma maneira muito sólida. Desculpa, pode. Não, eu que peço desculpa que eu já interferi, mas imagina. Cazaquistão, eles resolveram um negócio rapidinho ali, China e Rússia entraram, não deixaram o negócio avançar, né? Exatamente, né? E vamos colocar assim, né, que o Biden, nas manifestações que ele teve de política externa, né, ele não tem sido muito feliz, né, digamos assim. Ele não tem mostrado a competência que se esperava dele, porque o Biden é um velho lobo da política externa, né? Ele foi presidente da Comissão de Política Externa, né, do Senado, ele teve à frente da guerra do Iraque do governo Bush, negociando no Senado. Ele foi 8 anos vice-presidente do Obama, e o vice-presidente dos Estados Unidos tem um cargo enfim, uma espécie de emissário de relações exteriores dos Estados Unidos, e ele tem a fama de ser um grande negociador, de ser um negociador entre os partidos, enfim. Se esperava, digamos assim, né, diferente do Trump, por exemplo, que não tinha experiência política nenhuma, né, ou do Obama mesmo, que, embora fosse um grande orador, não tinha nenhuma experiência política internacional. Se esperava do Biden uma política externa de muita, enfim, de muita experiência, né? Bom, para pegar a coisa mais otimista que ele fez, né? Ele retomou os acordos com o Irã, né? Que são um fracasso até agora, porque ele retomou o diálogo, mas não cedeu nenhum ponto. E os iranianos disseram, olha, se vocês não cederem nada, pelo menos retomarem da onde a gente parou, não dá nem para a gente sentar na mesa, né? Essa última cúpula agora, do dia 8 de dezembro, da democracia, beirou o ridículo, né? Foi tratado na imprensa, inclusive norte-americana, como grotesca, né? Só para lembrar o Machado de Assis, né? O grotesco nada mais é do que o ridículo levado a sério, né? Quer dizer, os Estados Unidos conseguiram sair mais fracos dessa cúpula do que fortes, né? Ela teve uma audiência inferior a um influencer no começo de carreira, né? Reunindo mais de 100 países. Quer dizer, a China se fortaleceu muito
com essa cúpula. E a Rússia, né, claramente que era um boicote a esses dois países. Né? A cúpula do clima, né, o que ficou da cúpula do clima? Ficou, quer dizer, a imagem de como as tecnocracias não conseguem resolver a coisa do clima, no qual ele criou um ministério, eu dizia, pois o John Kerry, o experiente John Kerry, candidato democrata, derrotado, secretário de Estado do Obama, que não conseguiu resolver nada, quer dizer, ficou a fala da Greta, como, né, chega de blá blá blá, foi o que ficou da cúpula do clima. Também não teve sucesso esse C dele, né? Quer dizer, o C do Covid dele, ele não deu a resposta que o mundo esperava, não quebrou a Covid. O C do clima não saiu do lugar, né? E mesmo os aliados ele decepciona, né? Só para lembrar da AUKUS, né? Que é essa aliança que ele fez com os países, a Austrália, né? A Nova Zelândia, e quebrou a França, no acordo de submarinos que a França tinha com a Austrália, e a França disse, olha, nós não esperávamos isso, a chancelaria da França disse, o Macron disse isso, o seu chanceler disse isso, nós não esperávamos isso do Trump, que dirá de quer dizer, foi uma coisa inconcebível, quer dizer, desde o final da Segunda Guerra Mundial não houve uma traição desse nível com relação à França, a um aliado tão direto, né? Então, é uma política externa desastrosa, né? E com relação ao Covid, com relação ao clima, e com relação à China, né, que tem só cada vez mais expandido, digamos, os seus tentáculos aí sobre o sistema mundo. Então os 3 Cs são um fracasso, né, Pedro? Parcial, né? Claro, é o primeiro ano, né? Pode ser revertido, né? Mas, por enquanto, porque a política externa dele, só para cravar, né? É o ponto mais decepcionante, né? Que foi o que a Ana trouxe aí agora da política externa, né? Internamente, parcialmente, ele avançou. E ele tá enfrentando uma posição muito radical, né? O partido tá muito rachado e os Estados Unidos estão muito rachados, eu acho que é todo esse contexto. Mas em termos de política externa, né? Quer dizer, vocês têm muitos especialistas aí, que são especialistas em América Latina, que sempre debatem com vocês, né? Eu sou grande espectador aqui do canal, eu sempre troco muita ideia com o professor Guilherme Casarões, sobre o Brasil, com o José Maria, com a Regiane Bressan, da Unifesp, e o que o Biden fez diferente do Trump para a América Latina? O que ele fez diferente com relação a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua? Quer dizer, vamos pensar o próprio Obama, que efetivamente, né, prometeu fechar Guantánamo, pouco fez efetivamente, mas simbolicamente ele fez movimentos importantes. Né? Aquela visita dele a Cuba foi histórica. Né? Embora tenham, né, nós sabemos, guerra híbrida, nós sabemos de muitas coisas. Né? Quer dizer, esperava-se do Biden alguns movimentos, né? Que não foram feitos, né? Para a gente pensar na área direta aqui, né? Então, realmente, ele deixa muito a desejar, para dizer o mínimo, em termos de política externa, né? Mas em termos de política interna, ele tem feito movimentos importantes, eu acho que é bom assinalar isso, e tem enfrentado muita resistência. Mas eu acho que é um misto de resistência com um misto de incompetência da equipe dele, né? E das pessoas que estão à frente. Eu acho que a gente pode colocar um pouco na conta dos dois, viu, Lucas? E o Blinken prometia tanto, né? Lucas, não sei se você quer fazer alguma pergunta, mas eu ia fazer a pergunta da chamada do programa, né? Até onde eles vão estressar o Putin do jeito que eles estão estressando, né? Qual é o limite dessa atual situação, que na verdade remonta a uma questão pós-Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente, né? Dos alcances da OTAN. Passados 30 anos também do fim da União Soviética, em que passados esses 10 anos de Yeltsin, aquela confusão toda, de 2000 para cá, são 20 anos praticamente de Putin, né, em que ele conseguiu garantir uma estabilidade para a Rússia, justamente para avançar para o aumento do poderio, né, e inclusive geográfico e territorial, né, desse grande império russo, digamos assim.
Como é que você vê esse atual momento, né? Parece que vai ter uma reunião aí sexta-feira do Blinken com os ucranianos, vão tentar retomar com o Putin. O Putin não cansa de dar todos os sinais, né? Não vamos aceitar a OTAN nas nossas fronteiras, não vamos aceitar a Ucrânia na OTAN, não vamos. Como é que você vê esse momento ali? Pois é, Ana, essa pergunta aí é a pergunta que todo o sistema internacional está se fazendo agora, né? Então, bom, dá para ter algumas, digamos assim, né, uma sensibilidade. O que está por trás dessa questão, né, me parece? Como é que eu vejo, como é que, do ponto de vista dos nossos estudos, nós estamos vendo essa questão, né? A tensão que está aí por trás, me parece que a peça-chave, na verdade, né, é a Alemanha. Né? Eu não sei se essa chamada que vocês colocaram na tela aí, o Lucas, não sei se é da Sputnik, né? Essa foi da Opera Mundi, mas eu vi do Sputnik também, né, Lucas? E que fala que o Blinken também vai se reunir com a nova chanceler, assim, Relações Exteriores, que é lá dos Verdes da Alemanha, né? A Ana, agora eu esqueci o sobrenome dela. Ana, é só Xará, exatamente. Que ela foi candidata pelos Verdes, né, ali na eleição, e acabou levando as relações exteriores, né? Exatamente. Pois é, eu até falei com a Sputnik esses dias e estava tocando nesse ponto. Quer dizer, a Alemanha é a peça-chave do nosso ponto de vista, quer dizer, porque a Alemanha, me parece que os Estados Unidos, eles estão meio que vendendo a Alemanha nesse jogo, né? Que eu vou explicar isso, né? Vamos lembrar que lá atrás, a Alemanha, na verdade, já no governo Obama, né? A coisa foi decisiva mesmo, foi no governo Trump. Mas no governo Obama já teve uma estremecida de relações, Ana, Lucas, quando houve os escândalos de espionagem da NSI, né? Vamos lembrar que primeiro se revelou que a presidenta Dilma, na época, foi espionada. E a presidenta Dilma fez uma fala forte, né? Ela até abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas falando sobre isso e tal. E naquele primeiro momento, eu me lembro que a Merkel deu uma declaração no sentido de não é para tanto, hein? E passou alguma coisa como 3 dias, uma semana, e se revelou que o celular da Merkel estava sendo espionado. Né? Aí ela desceu do sapato, né? E ela ficou solidária, a presidenta Dilma, claro, e deu a seguinte declaração: isto é intolerável. Nações amigas não espionam nações amigas. Então, naquele momento já teve uma rusga, né? Porque a Alemanha e Estados Unidos são completamente aliados desde a derrota da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a Alemanha não pode nem desenvolver armas nucleares. Ela foi ocupada pela OTAN, ou seja, ocupada pelos Estados Unidos. Né? Mas depois do governo Trump, o Trump começou a provocar sanções econômicas sobre a Alemanha, e isso pune o povo alemão, pune a economia alemã, por causa do que você disse lá atrás, Ana, que é o Nord Stream 2, né? o gasoduto que liga os dois. E o problema é que a União Europeia, de maneira geral, e a Alemanha, sobretudo, e o problema é isso, né? Que a Alemanha, porque se fossem os chamados PIGs, né? Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, mas é a Alemanha, né? São cidadãos, como eles chamam lá, de primeira classe, né? Naquela misoginia aberta deles, que dependem do gás russo, e que agora eles estão sangrando, porque com essas tensões na Ucrânia, a União Europeia, os Estados Unidos, digamos, e o Ocidente, eles estão levantando as sanções sobre a Rússia. E a Rússia, em retaliação, o que ela faz? O Putin fecha a torneira do gás para a Alemanha e diz o seguinte: olha, se você quiser mais gás, nós vamos ter que conversar sobre as sanções. Você vai ter que normalizar as nossas relações. Então, tem muito alemão lá agora, tem campanhas que você acha na internet, do governo alemão falando
como economizar energia para não passar frio, se vestir melhor, se abrigar. É inacreditável. A maior potência econômica da Europa está tendo seus cidadãos sangrando. E depois disso, né, quer dizer, depois que o Trump começou a fazer isso, a Merkel deu aquela famigerada declaração. Não dá para confiar nos norte-americanos. É preciso normalizar as relações com China e Rússia. Isso é uma declaração muito forte. Muito forte. Que desde 45 nunca se tinha visto. Então a Alemanha começou a pender. O maior temor desses grandes geopolíticos norte-americanos é uma aliança, desde Mackinder, que é o grande estrategista geopolítico norte-americano, é uma aliança entre Alemanha e Rússia. Porque esses geopolíticos, quando eles começam a medir as coisas ali no compasso, não sei o quê, eles dizem que uma união entre Alemanha e Rússia, quem domina aquilo ali domina a Eurásia, e quem domina a Eurásia domina o mundo. Então, depois, o Biden ele continuou aumentando as sanções sobre os acordos e o Nord Stream. E o Nord Stream está pronto. E a Rússia não abre o gás. Ela não libera 1 metro cúbico de gás agora, no frio alemão, porque essas sanções estão aumentando e elas aumentam cada vez mais porque a pressão sobre a questão ucraniana aumenta. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista do Putin, o que ele está vendo? Ele está vendo um governo completamente débil do outro lado, completamente debilitado, né? Fragilizado do lado dos Estados Unidos. Está vendo essas frições internas, né? Todas essas facções dentro do Partido Democrata. O Trump saindo em campanha, middle terms, né? Eleições de meio no final do ano, sabe que se o Biden perder as eleições, como tudo se desenha, ele não governa nos próximos 2 anos, é um quadro do que eles chamam lá de pato manco, né, um governo que vai sobreviver, vai respirar por aparelhos, porque ele não vai passar nada na Câmara e no Senado. Todo o projeto dele vai ser boicotado, então ele vai ficar arrastando 2 anos. Então o Putin pressiona de um lado, e os Estados Unidos do outro, quem sofre é a Alemanha. Eu acho que essa é uma questão central que tem sido muito pouco falada aqui. Eu não tenho visto nas nossas análises aqui, mas do nosso ponto de vista é ali que está a questão. Eu queria pegar aqui um comentário do Celso, o Rico, fez aqui no nosso chat. Eu acho que seria interessante você poder comentar. Ele diz o seguinte: a Alemanha tem um chefe de relações exteriores primária, vai ser engolida por Lavrov. O que você acha disso? Olha, a Ana, né, apesar de ser homônimo aí da nossa querida Ana, e de vários anos que tem na minha vida aí, minha mãe, enfim, ela realmente, enfim, o estofo dela, em termos de formação, não se compara, né? Também é como o Blinken. Você colocar o Blinken, que é o secretário de Estado do Biden, né? A Ana até, digamos assim, né, uma escala menos, enfim, com o Lavrov, né, é mais ou menos como a Merkel disse uma vez lá para os gregos, né, para o Varoufakis, né, o grande economista grego, né, do Minotauro Global, né, o grande livro que eu recomendo para vocês, né. Tirem as crianças da sala, né, agora eu vou falar com adultos, né, mais ou menos isso, concordo plenamente aí com o nosso amigo, tanto que o primeiro-ministro... O nome dela, Annalena Baerbock. Annalena. Isso, eles chamam ela de Annalena Verde lá, ironicamente, né? Eles chamam ela dos verdes. É dos verdes, Mas no sentido que os verdes lá, eles são mais associados a quase uma direita liberal, assim, né? Essa é uma ideia. Mas um ponto só para fechar, né? O chanceler recém-eleito lá, o primeiro-ministro, né? Mais social-democrata, ele disse que ele vai negociar diretamente com o Putin e com a Rússia as questões do gás, né? Mas há também dentro da Alemanha, vamos lembrar, né, que a parte mais industrial da Alemanha e mais dinâmica, ela faz muita pressão para que a Alemanha possa estreitar essas relações com a Rússia e que o Nord Stream 2 possa funcionar para ontem. Então, porque a indústria alemã também está sangrando, né, com a falta de energia,
com a falta dos recursos energéticos que vêm da Rússia, né? E também eles querem uma aproximação com a China, porque sabe que, como diz Giovanni Arrighi, o cofre do mundo e a nova oficina do mundo é a China. Então, também há uma segmentação dentro da Alemanha. Tanto é que a Merkel, uma das últimas grandes ações dela foi aquela cúpula, né? Que foi acho que uma primeira cúpula União Europeia-China, e que ali foram assinados uma série de acordos, né? Justamente correndo atrás de fazer isso antes, inclusive, dessa mudança de governo nos Estados Unidos e da própria saída dela ali da chancelaria alemã, né? Como primeira-ministra alemã, né? Exatamente. Ali foi preparado o maior acordo comercial, digamos, sem precedentes da história, que é um acordo entre União Europeia e China, que está por trás dessas pressões dos Estados Unidos agora para a Alemanha, né? Mas, ironicamente, se eu puder completar, dá tempo, Lucas, de falar uma coisinha? Sim. Porque o que parece que vem acontecendo com os Estados Unidos, né, na política externa dos Estados Unidos, isso não é uma especificidade do governo Biden, mas é também do governo Biden, é que quanto mais as ações dos Estados Unidos em política externa são muito colaterais, percebem? Eles tentam, por exemplo, afastar a Alemanha e a União Europeia da China, e eles acabam empurrando mais para a China. Tentam afastar da Rússia com essas sanções e jogam mais para a Rússia. Então, quer dizer, isso é o tema de uma live, né? É o que eu tenho estudado, é o que eu tenho escrito já, enfim, há algum tempo. Mas é isso, a política externa deles, desde o governo Bush, né, Bush filho, isso fica muito claro, né? Eles tentam combater o terrorismo aumenta. Então é mais ou menos isso. Enquanto você estava falando, eu estava rapidinho, assim, vendo aqui um trecho de um artigo, não sei se você leu, do professor Fiore, que ele tem escrito muito, né, sobre isso. E ele fala o seguinte, ele acha que a Rússia já venceu um primeiro round, na medida em que colocou sobre a mesa de uma forma explícita, como condição fundamental, a não incorporação da Ucrânia e da Geórgia como membros da OTAN, né? Então, ele faz toda essa análise que a gente conversou aqui sobre essa questão do gás, a questão energética, esse impasse aí com a Alemanha, e ele acha que a Rússia... Então, assim, só para a gente fechar aqui um pouco com a chamada do nosso programa de hoje, um pouco Biden versus Putin, né? Ele acha aí que o Putin, pelo menos o primeiro round dessa confusão aí já tá ganho. Só porque agora você citou, o professor Fiore é o tema do 3º capítulo do meu livro, né? Colapso ou mito do colapso. Então, é um grande, digamos, expoente das relações internacionais no Brasil, né? É isso. Eu estou sumariamente de acordo com o professor Fiore. É isso. É a nossa linha aqui hoje. Maravilha, gente. Conversa muito boa. Estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria só puxar, então, 2 notas para a gente fazer para vocês fazerem um comentário final. A primeira do Lavrov, né, dizendo que o Blinken tem que parar de especular sobre uma suposta agressão russa contra a Ucrânia. Não saiu notícia, né, alerta dos Estados Unidos de que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Então a gente tem aí essas 2 versões, né? E depois teve a história, né, de que a OTAN convidou a Rússia para conversar. Eu queria pedir, então, para a Ana e para o Pedro fazer uma última análise sobre essa situação, né, para a gente encerrar aqui o nosso programa, porque tem muita coisa ainda para a gente acompanhar, muita coisa vai desenrolar ainda, né, Ana? Sim, eu quero, assim, agradecer, Lucas, o Pedro, né, por estar aqui com a gente hoje. Teve aí até comentários no chat de que o Pedro estava dando uma aula. Realmente, a última vez que o Pedro veio também, muito, muito legal te ouvir, Pedro. Acho que você tem uma forma bem legal de passar, de uma forma simples e bem concatenada, né, articulando os elementos históricos com os elementos analíticos da nossa geopolítica aí, mais atual. Eu tenho acompanhado, eu acho que essa é uma semana importante, vamos ficar de olho, né? Essa é uma semana aí de reuniões importantes, e eu acho que está cansando um pouco esse argumento dos americanos, né? Os russos vão invadir a Ucrânia, né? Não sei se eles vão
mudar aí de abordagem. Eu senti uma certa mudança já de abordagem dessas últimas chamadas do Blinken, como um certo apaziguador, estamos indo, vou pedir a paz, ou seja, eu até comentei com o Lucas antes do programa, né? Eles colocam fogo, né? E agora querem aparecer de bombeiros, né? Toda essa questão da Ucrânia desde o princípio, né? Praça Maidan, depois a questão do ressurgimento do nazismo, dos fascistas ali, né? O que entregaram o governo e como foi desfacelada, né? A sociedade civil ucraniana de uma forma brutal, né? Tudo isso foi obra da ação dos Estados Unidos naquela região, né? Então, é um grande palco para quem gosta de análise internacional, para quem gosta de análise de geopolítica. Esse é um momento muito interessante, né, de a gente estar acompanhando essa grande queda de braço no momento de, e aí você já citou a RIG, vou citar o RIG também, no momento de evidente declínio, mesmo que relativo, da potência, né, ou da hegemon, que são os Estados Unidos nesse período que a gente está vivendo, né? Então, deixar esse meu último comentário. Muito bom. Bom, Ana, é um prazer revê-la, né? Eu sou um grande entusiasta do seu trabalho, né? Gosto muito de te ouvir, de ler você e ver, né? Sempre. Prazer conhecer o Lucas também, prazer estar com todos e todas aí que estavam com a gente. Eu quero fechar só falando, o Celso Amorim, né, o grande chanceler, ele usou um termo para definir essa coisa da Ucrânia, muito interessante, que é a finlandização da Ucrânia. A Finlândia, durante a Guerra Fria, ela foi uma espécie de estado tampão entre a OTAN, que é algo extremamente anacrônico, né, que foi criado durante a Guerra Fria para conter a União Soviética, e o Pacto de Varsóvia, que não existe mais, que era a oposição à OTAN, né, que era para conter o avanço dos Estados Unidos e os aliados, né, dos ocidentais, né, digamos assim. E a Finlândia, ela não estava nem na OTAN, nem no Pacto de Varsóvia. Ela era essa espécie de Estado, né? E a Ucrânia, ela deveria ser uma espécie de Finlândia. Essa coisa dos norte-americanos, né, que o próprio Kissinger ou George Kennan, por exemplo, que são insuspeitos, eles condenaram no pós-Guerra Fria que esse avanço indiscriminado da OTAN para o Oriente, né, para a Europa Oriental, quer dizer, em suma, né, do ponto de vista russo, né, o problema é que, de repente, o Putin abre a janela do Kremlin e ele está vendo a OTAN, o exército da OTAN. Então, é inacreditável do ponto de vista dos... É como colocar tropas russas no Caribe, né? Como foi a crise dos mísseis, enfim. Isso é inaceitável do ponto de vista do Sul, ou como agora a questão de Taiwan, para os chineses. Então, são questões de Estado maior, né? Que como homens como Lavrov, como Amorim, Celso Amorim, como Kissinger, estão acostumados a pensar, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar, né, do ponto de vista mais, digamos, da realpolitik, neutro, estratégico. Né? Eu acho que esse seria um ponto interessante. Agradeço o convite mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês. Maravilha, muito obrigado, Pedro Costa Júnior, pela participação hoje, um prazer dividir esse espaço também contigo hoje. Quero agradecer muito a Ana por estar aqui nesse programa toda terça-feira, às 18h30, também o programa é reproduzido no domingo, pela manhã também, quem quiser nos acompanhar aos domingos também tem o nosso programa sendo exibido, e é claro, nosso programa fica disponível sempre aqui no YouTube da TV Fórum. Quero lembrar a todos e a todas que é muito importante, quem puder apoiar ainda a gente, fica sempre aquele nosso pedido, né? E amanhã teremos aí a entrevista com o ex-presidente Lula, com a mídia independente, a partir das 10h15 da manhã, aqui na TV Fórum. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a nossa audiência também, e até a próxima terça-feira.